amadas. Vamos falar de sexo? Então, sexo é gostoso. Por favor, né? Por favor. Se você, meu amigo e minha amiga, meu irmãozinho e minha irmãzinha da sã doutrina, ficou escandalizado, está escrito aí, sexo gostoso. Não é? Caso você diga que não é, você está doente, procura um médico urgentemente. Não sei se o seu caso é psicológico ou psiquiátrico, ou se você é mentiroso e mentirosa, dos piores que existem. E cuidado, mentira é do diabo. Claro que sexo é bom. Qualquer pessoa que tiver racionalidade, honestidade, sinceridade consigo próprio, vai admitir, vai concordar comigo, sexo é gostoso sim. Eita! Seu Jair está falando que sexo é gostoso porque ele voltou com tudo. Vamos pegar as pedras. Calma, guarda a pedra aí que você peca também. E não é só o pecado sexual que leva para o inferno, não. Pecado sexual. O sexo natural, o sexo deixado pelo Senhor, está aqui, aprovadíssimo por Ele. Tá bom? O primeiro casal, os nossos pais, Adão e Eva, ficavam deitados para cá, outro para lá, por favor, né? E o próprio Senhor Deus disse, e serão um só, e multipliquem, e encham a terra, está lá em Gênesis. Como é que vai se multiplicar e vai encher a terra de criancinhas, sem se deitarem, sem ter relação sexual, sem praticarem sexo, hein? Misericórdia, cada uma. Enfim, sexo é gostoso, sexo é prazeroso. O Senhor que deixou. E é poderoso também? Sim, e aí está a parte ruim, a parte negativa de sexo. Não quero fazer um vídeo muito longo. Vamos já entrar na parte negativa, na parte destrutiva do sexo. Mas que poder é esse sexual que está falando? Por que você se referiu que o sexo é poderoso? Nós vamos entender agora. Vamos falar disso praticamente todo o vídeo. O sexo é poderoso para destruir. A destruição não é pouca, não é pequena. É uma das maiores desgraças. É o poder do sexo quando ele se torna sem freios, quando não há limites, quando não há domínio próprio, quando é a base do vale tudo. Corpo é meu e eu vou fazer sexo à vontade com quem eu quiser. Não, quero saber não do jeito que Deus ensinou. Que história é essa aí de que o nosso corpo não é nosso, como está escrito aí? Não, Deus me fez, agora é para mim aproveitar a vida e fazer tudo que eu quiser. É mesmo? Bom, eu estou falando aqui para pessoas que querem Deus, que temem o nome de Deus, que querem ir para o céu. Eu estou falando aqui para pessoas que são amigos de Deus, se não são, querem se tornar amigos de Deus,
Eu estou falando aqui para pessoas que querem ter paz, alegria, felicidade, e isso sem a presença do Deus Altíssimo não existe. A felicidade, a satisfação, a realização dos sonhos, sem o Espírito Santo não tem nada disso. Aí já se entregou ao mundanismo, ao mundo, a prática sem limite de sexo, e aí é outra história. Não quero falar com vocês que aprovam esse tipo de conduta, que não aceitam que o nosso corpo é santo, que não acreditam que Deus tem poder sobre o nosso corpo, que Deus é o Criador do nosso corpo. Não estou falando aqui com quem não crê nesse livro. Vamos começar mostrando a destruição de um homem que era rei. Vamos mostrar o que aconteceu quando ele deixou que a paixão, o desejo frenético, o desespero por um ato sexual com uma mulher que não era dele, ele praticou adultério, e ele era um escolhido de Deus, amado de Deus. Você já ouviu falar dele, ele é muito admirado, ele é muito querido, ele foi reconhecido como um grande homem de Deus. Sim, o rei Davi. Vamos contar a história de Davi, porque a intenção desse vídeo é nós analisarmos se é possível nós vivermos na prática do sexo de forma bíblica, de forma agradável ao Senhor. A intenção desse vídeo é nós analisarmos juntinhos aqui as consequências da ausência de um freio, de um domínio sobre essa área em que o diabo trabalha incansavelmente, dia e noite, para destruir, e ele está conseguindo destruir os filhos e filhas de Deus. É um horror. Não é tirar pedras, eu não tenho moral para isso, eu já caí em tentação, eu já pratiquei atrocidades, eu já errei muito, eu já pratiquei todo tipo de imundícia sexualmente falando. Eu não vou atirar pedras em ninguém, não vou julgar ninguém. Eu sei o que eu fiz, ele viu o que eu fiz e ele me aceitou. Eu me arrependi. Ele mesmo disse: o espírito está pronto, a carne é fraca. E nesse versículo maravilhoso, Jesus dá o primeiro conselho: vigiem e orem, para que não entrem em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Querido rei Davi não vigiou e certamente não orou. Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Vão! Eles venceram os amonitas, cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Desta vez, Davi não quis ir para a guerra. Uma tarde, Davi se levantou, depois de ter tirado um cochilo, foi passear no terraço do palácio, e de lá
Davi viu uma mulher muito bonita tomando banho. Davi viu o quê? Uma mulher muito bonita, Batseba, tomando banho. Aí ele mandou que descobrisse quem era aquela mulher e soube que era Batseba, filho de Eliã, e esposa de Urias. Urias era um soldado dele que estava lá no fronte, lá na guerra, submissa a seu rei, defendendo Israel. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscar a mulher. Eles a trouxeram, Davi teve relações com ela. Davi tinha várias mulheres, várias concubinas, Davi tinha vários filhos, Davi era bem sucedido, Davi estava no seu palácio e viu lá uma mulher tomando banho lá da sacada, lá do terraço do seu palácio. Ficou sabendo que ele não podia tocar nela, ela era casada. Adultério era punido com apedrejamento, a lei de Moisés, lembram? Os fariseus hipócritas ali tentando apedrejar a mulher pega em adultério. É a lei de Moisés, a lei de Deus. Eu quero ela mesmo assim. Mas ela é mulher de um soldado seu, Urias, o coitado está lá na guerra, te defendendo você, o seu reino, defendendo a nós. Eu quero ela, eu quero dormir, eu quero ter relações com ela. Ele enlouqueceu quando viu o corpo daquela mulher. Vão culpar ela, vão culpar a vítima. Batseba tinha justamente terminado o seu rito mensal. Estava naqueles dias em que a mulher está sujeita a engravidar-se e manter relações sexuais. Ela voltou para casa. Depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi, contando-lhe isso. A partir daí, a vida de Davi torna-se um inferno, uma desgraça. Deus jogou na cara de Davi o que ele havia feito, porque até então estava tudo bem escondidinho. Mas como as Escrituras dizem que não há nada em oculto que não venha a ser revelado, se cumpriu lá ainda no Antigo Testamento. Davi tinha virado um assassino, um criminoso, mandou matar o marido, o grande e justo rei Davi, virou um criminoso. Com medo de Urias descobrir, dar com a língua nos dentes, o grande escândalo, todo Israel iria saber da moral, o medo de morrer apedrejado, certamente. Dá um jeito lá de sumir lá com Urias. E ele morreu lá na guerra. Foi uma cilada, algo preparado de propósito, com ordens de Davi. Coloca ele lá numa cena de perigo, num local de muito perigo, diante de seus adversários. E ele foi morto. A partir daí, foi uma desgraceira. Segundo historiadores, uma das consequências foi o incesto entre um dos filhos de Davi, Amnon e Tamar, os dois irmãos por parte de pai, já que Davi tinha várias mulheres. Várias mulheres, mas não sossegava, não tinha freio, não tinha domínio, podendo fazer sexo com quaisquer das suas mulheres a hora que ele quisesse, além das concubinas. Amnon não quis ouvir o que Tamar dizia, e como era mais forte, ele a forçou e teve relações com ela. Depois teve nojo dela. É isso que acontece, viu, mocinha? Que se entrega aí a qualquer homem, viu? Que não aguenta, entrega e se apaixona, viu? É isso que isso aqui acontece muito, viu?
Depois que teve relação com ela, teve nojo e a odiou ainda mais do que antes dizia que a amava. Ele chegou a ficar doente de amor pela própria irmã. E depois que teve relação, disse na cara dela: estou com nojo de você, sai daqui. Sai daqui, disse ele. Tamar respondeu: não, meu irmão, você me mandar embora assim é um crime ainda maior do que o que você acaba de cometer. Mas Amnon não quis escutar o que ela dizia. Chamou seu empregado particular e disse: tire essa mulher da minha frente. Ponha para fora e feche a porta. Segundo Samuel 13. Sobre o adultério de Davi, segundo Samuel 11. Depois disso, todo mundo descobriu também. Absalão, irmão de Tamar, por parte de mãe e pai, Davi. Absalão, o bonitão lá, o valentão, matou o seu irmão Amnon, quando ele soube da história. Virou uma desgraceira. Davi foi perseguido durante muito tempo pelo próprio filho Absalão, que ele amava. E um dia que Absalão estava procurando o pai para matá-lo, Absalão morreu. E o pai quase morreu também, já que amava muito esse filho. Uma desgraceira. É isso que acontece nas nossas vidas quando nós não dominamos o desejo e o poder da atração física, o poder do sexo. Essa paixão que pegou Davi é o mesmo espírito do inferno que pega os filhos e filhas de Deus. Quantas histórias de pastores, profetas, obreiros, quantas histórias você sabe? Quantos pastores já trocaram as suas mulheres, aquela senhora que está velhinha, os peitos já murcho, caído, o corpo muito deformado, com muita gordura, aquela senhora de cabelo branquinho, que ficou do lado dele o tempo todo, cozinhando, lavando meia, lavando cueca. Quantas dessas mulheres de repente são trocadas porque o pastor vê uma ovelhinha bonitinha entrando na igreja, com um corpinho muito lindo, uns peitos firmes, uma cintura fininha, e diz para sua senhora que ficou décadas e décadas junto com ele: vai embora. Malditos. Ah, sim, os seus colegas pastores, não é? Tá tudo bem, tá tudo bem. Enquanto não há homossexualismo, ideologia de gênero, né, pastores queridos? Enquanto não há esse pecado, os pastores, não, a carne é fraca, vamos perdoar, vamos receber a nova esposa dele, vamos fazer, vamos ter misericórdia, né? Mas se é o caso de um homem que cai com um rapaz, ou seja, sexo ou entre duas mulheres, vamos expulsar. Toda a igreja pega pedra agora, esse que só fala em ideologia de gêneros. Adultério, homem e mulher, colega, né? Coisa da vida, né? Não são todos. Não, quando eu falo de pastores, que eu estou falando das exceções. Grande parte dos pastores, graças a Deus, que recebem o chamado do Senhor, são fiéis ao Senhor, são fiéis à sua esposa, são fiéis à palavra de Deus. Não importa se a sua esposa tem 90 anos, eles as amam, eles cuidam, eles fazem carinho, eles passeiam de mão dadas, eles ficam 24 horas cuidando da sua esposa e das ovelhas do Senhor. São homens santos. Sim, acredito piamente. Glória a Deus pela vida de algum pastor que é assim, que está assistindo. E se arrependa se você é um desses que caiu. Se arrependam. Tem as sequelas, tem as consequências.
poder destruidor do sexo. O Espírito Santo nos avisa, nos alerta através desses versículos que eu vou ler para vocês agora. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que pagar o preço, nós temos que resistir. Não vamos brincar com o diabo, nós estamos na era do sexo e eu sei que é muito difícil. A foto de Anitta, de outras funkeiras, estão aí em tudo quanto é lugar. De manhãzinha, após minhas orações, eu vou lá no portal UOL para ver o noticiário e de repente aparece lá uma foto da Anitta. Vestida? Está que isso? Tem sempre que mostrar o traseiro empinado, um fio dental que parece que não está usando nada. E aqui, então, essa bela mulher, quantos homens de Deus de repente se deparam com ela sem que estejam procurando, estão fugindo, e não só a Anitta, e é tudo normal. Antigamente os cantores se mostravam com a voz. Hoje as grandes cantoras, belíssimas como a Anitta, mostram a voz. Mas tem que mostrar tudo também. Normal. E assustador. Então estamos numa era que o diabo tem os seus instrumentos. Se você gosta de Anitta, paciência, é para gostar. Ela faz o seu gênero, canta as músicas que você quer, não estou falando mal, eu estou analisando e ela tem o direito, você está falando isso, e tem o direito sim de se vestir só com aqueles fiozinhos dental. A Anitta tem o direito de mostrar tudo que ela quiser. Enquanto estiver dentro da lei, ela tem o direito, não tem nada a ver com isso. Eu estou aqui analisando as tentações sexuais que nós, os seres humanos, vivem e podem cair nela. Ora, qualquer corpo nu atrai. E a Anitta atrai. A Anitta é belíssima. A Anitta tem um corpo perfeito. Satanás, quer queira você ou não, tem os seus instrumentos para facilitar a queda de muitos. E consegue. Ou não? Então hoje a necessidade de falar desse assunto é muito maior, porque nós temos os meios para nós vencermos. Hebreus, Jesus nos fala que Ele também foi tentado em tudo e Ele nos ajuda a vencer as tentações. Jesus foi tentado e não caiu, não pecou. Nós não temos desculpa não. A única vez que a Bíblia diz sobre o fugir é algo relacionado a sexo. A única palavrinha, fujam, é em relação a sexo. Vamos ver aqui. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Peca contra o seu próprio corpo. Primeira carta aos Coríntios 6,18. Se esse pecado não fosse tão grave diante do Senhor, Paulo não usava a palavra aqui, fujam. Porque o nosso corpo é para ser morada dele. Morada do Espírito Santo. O Espírito Santo é para morar aqui. E quando você peca, como que o Espírito Santo vai continuar no seu corpo, hein? O próprio nome dele diz santo. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Deus julgará os imorais e os adúlteros. Hebreus 13:4. Cuidado, a porta não está larga, a porta continua estreita. Negar-se a si mesmo, carregar a sua cruz, sede santos como é santo o vosso Pai que está no céu. Assim,
Vocês veem que a responsabilidade é nossa. Assim, faça morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, de novo. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e outras listas aqui, mas ficam essa que está ligada a sexo. Colossenses 3, 5. Como fazer para vencer? Primeiro, como Jesus disse, vigie. O que é vigiar? Meu amado, minha amada, não é difícil vigiar. De repente você coloca os seus olhos em alguém, ou alguém se aproxima de você, um moço, uma moça, quando você coloca os olhos, já quer subir um fogo aqui, você já fica pensando naquilo, eita, é hora de fugir. Nunca vou esquecer em São José dos Campos, tantas décadas atrás, um moço bonito perguntava para mim, Jairo, você abraça fulano, abraça ciclano, eu sou muito de abraçar, quem me conhece sabe disso, eu passei a vida inteira carente de carinho, de afeto, desde criança. E de repente, quando eu vi que eu posso abraçar e tem pessoas que aceitam, eu comecei a abraçar. E então eu abraçava um irmão, outro, uma irmã e outro, quando chegava nele eu só apertava a mão. E eu fui tendo dificuldade de explicar a ele. Um dia eu chamei ele em separado e falei, eu vou confessar então, eu não posso te abraçar. Eu não posso, eu sou tentado quando eu te abraço. Eita, vamos ser sinceros. As pessoas têm que entender que essa área sexual é perigosa, é destruidora se você não vigiar como Davi não vigiou. Além da separação de Deus, você vai ter consequência. Muitas vezes a gente tem só um nome, e depois que o nome se suja, para consertar, vale a pena por alguns segundos de orgasmo? O vídeo que eu gravei meses atrás, o dia que o obreiro me pediu em namoro, era um presbítero, e eu me assustei que aquele homem, pai de 2 filhos, são meus amigos, a esposa é minha amiga, e foi na minha casa dizendo-se desesperado para dormir comigo. E aquele homem era um homem que eu admirava, eu respeitava, eu via como um homem de Deus. Então, cuidado. Oração, oração, muitas vezes jejum, sim, jejum, meu amigo, minha amiga, isso não é sacrifício. Fazendo com esse propósito, você vai estar mortificando a sua carne, fazendo morrer a sua natureza terrena. Fuja de pessoas que te atraem. Orem, clamem, busquem o Senhor, pense nas coisas do alto, medita nas Escrituras, analisa a vida de tantos que estão destruídas, estão sem moral, não tem mais jeito, depois não tem mais jeito, vale a pena uns segundinhos com o corpo ali que te deu prazer, e passa num segundo, vale a pena. Eu estou há 11 anos e meio sem isso, 11 anos e meio, eu sou um homem normal. Eu passo tentação, Satanás, muitas vezes em sonhos. Satanás me faz sofrer em sonhos, eu não posso me defender, eu me defendo quando eu estou acordado, mas no sonho eu não posso me defender, mas eu acordo e vou me ajoelhar no meu cantinho de oração, louvando o Senhor, porque é apenas um sonho. Eu não posso ficar longe dele. É Ele aqui dentro que me deu uma nova vida, que me resgatou, que me deu essa paz que eu nunca conheci. E o prazer que Ele me dá é muito maior do que os prazeres do sexo ilícito. Não vale a pena não. Cuidado.
muitas igrejas, muitas igrejas. É uma coisa assustadora, por isso estou trazendo esse assunto. Está ficando normal hoje em dia. A mulher passou dos 40 anos, tem uma outra lá com 18, 16, tem alguma outra novinha e de repente já foi. Quantos escândalos nas igrejas? Igrejas pentecostais, igrejas tradicionais, não importa. Virou uma epidemia, meu irmão, minha irmã, não vamos brincar com a santidade, não vamos brincar, porque Paulo diz que a trombeta soará e de repente o Senhor aparecerá nas nuvens, e aqueles que estiverem santos, servindo a Ele, em comunhão com Ele, em santidade, serão arrebatados. Não vai ter mais jeito, porque estão vivendo uma vida camuflada, ninguém está sabendo, mas o Senhor está sabendo. Se não é no arrebatamento, você não sabe se você vai amanhecer vivo, você não sabe se você vai estar vivo daqui a 5 minutos. Não queira morrer em pecado, mas é tempo de arrependimento. Se vocês estão vivendo na imoralidade, onde que você coloca os teus olhos? Ele liberta, mas busque-o dia e noite. Anda em espírito. Romanos 8, Paulo escreveu: quem anda em espírito encontra vida e paz. É o que eu estou vivendo hoje. Aquele que vive segundo a carne encontra a morte, a destruição. O salário do pecado é a morte espiritual. Cuidado, o pecado traz desgraça para dentro da sua casa, para a sua vida. Cuidado, tenha um freio, domínio próprio. Um dos frutos do Espírito, Gálatas 5,16. Domínio próprio. Vigia, ora, mas escape, corra da imoralidade sexual, não vale a pena, porque Ele nos ama, Ele te ama, e é por causa desse amor que Ele está falando com vocês hoje, sim, falando comigo também. Que isso tenha servido de alerta, que o Espírito Santo tenha falado com você, que você vigie, ore, clame, jejue e esteja alerta 24 horas ao dia. É isso. Recebe o abraço do Pai do céu, que nos deu o corpo para ser morada dele e não nos atiçarmos na imoralidade, na prostituição, no adultério. Nosso corpo é santo, nosso corpo é templo do Espírito dele, morada dele. Que honra, não? Muito obrigado.